Oi, oi, você se lembra de mim? Eu sou a professora Clídias Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje estudaremos como recontar oralmente, com e sem o apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor na nossa aula de língua portuguesa. Preparado? Então embarque comigo na minha, na sua e na nossa hora de aprender. Você lembra o que é um reconto? Um reconto é o ato de recontar, contar de novo, de narrar novamente um acontecimento ou, no nosso caso, uma história. Hoje vamos recontar uma fábula bem famosa que com certeza você já ouviu em algum lugar. Para a nossa aula de reconto de hoje, vamos utilizar uma fábula que nós já vimos por aqui, que é a fábula da lebre e da tartaruga. Você se lembra? Como assim não? Então vamos fazer a leitura dessa fábula? Vem comigo. Vamos ler a fábula A Lebre e a Tartaruga. No mundo dos animais vivia uma lebre, muito orgulhosa e vaidosa, que não cansava de falar que era mais veloz e se gabava disso, principalmente diante da tartaruga, que, segundo ela, era muito vagarosa. Lá vem Dona Tartaruga, vem andando sossegada. Vou sair da frente dela para não ser atropelada. Cantava a lebre, debochando da pobre tartaruga. Um dia, a tartaruga resolveu fazer uma aposta com a lebre. Eu tenho certeza de que consigo vencer você em uma corrida, desafiou a tartaruga. De mim, a lebre riu e debochou do desafio. Sim, de você, disse a tartaruga. Façamos nossas apostas e vejamos quem ganha. A lebre, sem acreditar no que ouvia, aceitou. Eu aceito, vai ser fácil. Todos os animais se reuniram para assistir a tal corrida. A coruja marcou o ponto de partida e de chegada, e sem demora a competição começou. Os animais estavam entusiasmados com a corrida e torciam pelo seu favorito. Como a lebre confiava em sua velocidade, deixou a tartaruga correr primeiro e ficou parada na largada, tirando sarro da tartaruga. Depois de ter passado muito tempo, começou a correr velozmente e ultrapassou a tartaruga, que caminhava vagarosamente, mas sem parar. A alguns metros da linha de chegada, a lebre viu uma árvore frondosa. Como sabia que a tartaruga andava muito devagar, decidiu parar para descansar antes de terminar a corrida. Ali se sentou e acabou pegando no sono, enquanto a tartaruga seguiu caminhando passo a passo, lentamente e sem parar. Mais tarde, quando a lebre acordou, viu que a tartaruga já estava próxima da linha de chegada. A lebre saiu correndo com todas as suas forças, o mais rápido que podia, mas já era muito tarde e a tartaruga tinha vencido a corrida. Os animais premiaram a tartaruga como vencedora e comemoraram aquela corrida emocionante. Nesse dia, a lebre aprendeu que não devemos debochar, nem mesmo nos vangloriar dos demais. Ela também aprendeu que o excesso de confiança, às vezes, é um obstáculo para alcançar nossos objetivos. Sim, Salabim, nossa fábula chegou ao fim. E aí, lembrou dessa fábula? Agora sim, né? Então, já que você lembrou dessa fábula, que tal se você me ajudasse a responder algumas perguntas sobre ela? Vamos lá? Responda as perguntas sobre a fábula A Lebre e a Tartaruga. Vamos ver a primeira? Qual característica pessoal a lebre se orgulhava de ter? Você se lembra? A lebre se gabava por ser veloz. Muito bem, vamos ver a número 2? A lebre zombava de uma característica da tartaruga. Qual era essa característica? A lebre ria da tartaruga e dizia que ela era muito vagarosa. Muito bem, vamos ver a pergunta número 3. A tartaruga fez uma aposta com a lebre. Você lembra qual foi? O que a tartaruga apostou com a lebre? A tartaruga apostou que venceria a lebre em uma corrida. Perfeito. Vamos ver a pergunta número 4.
Por que a lebre deixou a tartaruga correr primeiro? E aí você se lembra o porquê que a lebre deixou a tartaruga correr primeiro? A lebre deixou a tartaruga correr primeiro porque confiava na sua própria velocidade. Vamos ver a quinta pergunta. Por que a lebre perdeu a corrida? E aí, o que fez a lebre perder a corrida? A lebre decidiu parar para descansar e acabou dormindo. Quando acordou, a tartaruga tinha vencido a corrida. Agora que já vi que você estava atento a todos os acontecimentos da nossa fábula de hoje, você vai me ajudar a recontar essa história, porém, utilizando imagens. Você me ajuda? Vamos reorganizar as imagens na sequência da fábula que acabamos de ler? Aí na sua tela estão aparecendo imagens enumeradas de 1 a 6. Na imagem número 1, temos a imagem da lebre parada na linha de largada e a tartaruga caminhando mais à frente. Você está vendo? Na imagem número 2, temos a imagem da lebre ultrapassando a tartaruga na corrida. Na imagem número 3, a lebre está dormindo embaixo da árvore e a tartaruga se aproximando da linha de chegada. Você está vendo? Na imagem número 4, temos a lebre acordando e a tartaruga vencendo a corrida. Na imagem número 5, nós temos a lebre com os outros animais se gabando por ser muito rápida. E na imagem número 6, temos a tartaruga desafiando a lebre para uma corrida. E aí, qual delas vem primeiro, você sabe? No início da fábula, lemos que a lebre se gabava por ser muito veloz. Você se lembra disso? Então, a imagem número 5 é, na verdade, a primeira dessa sequência. Vamos fazer a troca? Ótimo! Mas o que aconteceu depois? Isso mesmo, a tartaruga desafiou a lebre para uma corrida. Então, a imagem de número 6, na verdade, deveria estar no número 2. Vamos trocar? Perfeito, estamos indo bem. Depois disso, os animais se reuniram para assistir a corrida. Você lembra o que a lebre fez? Exatamente, ficou parada na largada e deixou a tartaruga ir primeiro. Então, a imagem número 5 precisa ficar no lugar da imagem número 3. Vamos trocar? E agora, o que aconteceu depois? Depois de ficar um tempo parada na largada, a lebre correu e ultrapassou a tartaruga. Então, a imagem número 6 deve ficar no lugar da imagem número 4. Perfeito! Depois que a lebre ultrapassou a tartaruga, o que aconteceu? Isso mesmo, a lebre parou para descansar e acabou dormindo. E quando ela acordou, a tartaruga já tinha vencido a corrida. Muito bem! Eu sabia que você ia conseguir. Parabéns! Lembre-se que para recontar uma história, nós precisamos nos atentar para os pontos principais dela e ter em mente que toda história, seja ela um conto, uma fábula ou uma lenda, todas elas têm início, meio e fim. Agora que nós já organizamos as imagens da fábula A Lebre e a Tartaruga, vamos organizar o texto dela? Eu vou te dar algumas alternativas e você irá me indicar qual delas é a ideal para aquele momento da história. Vamos lá? Qual alternativa representa melhor a imagem? Vamos ver as alternativas? A. A lebre ensinava seus amigos técnicas de velocidade. B. A lebre se vangloriava por ser veloz. C. A lebre gostava de andar devagar. Qual dessas opções descreve melhor esse momento da história? Perfeita, alternativa B. A lebre estava se vangloriando por ser veloz. Então, essa é a alternativa correta. Muito bem. Vamos ver a próxima? Vamos ver as opções que descrevem melhor esse momento da história. Vamos ver? Alternativa A. A tartaruga debochava da lebre. Alternativa B. A tartaruga deu um presente para a lebre. Alternativa C. A tartaruga desafiou a lebre para uma corrida. E aí, o que está acontecendo aí nessa imagem?
Muito bem, alternativa C. A tartaruga desafiou a lebre para uma corrida. Vamos ver a próxima? Vamos ver as alternativas. A. Nenhum animal foi assistir a corrida. B. A tartaruga desistiu da corrida. C. Os animais se reuniram para assistir a corrida. E aí, qual dessas alternativas descreve melhor esse momento da história? Muito bem, alternativa C. Os animais se reuniram para assistir a corrida. Vamos para o próximo momento. Alternativa A. A lebre venceu a corrida. Alternativa B. A lebre parou para descansar e acabou dormindo. Alternativa C. A lebre e a tartaruga venceram a corrida juntas. E aí, o que aconteceu nesse momento da história? Você se lembra? A lebre parou para descansar e acabou dormindo. Vamos ver o próximo? Vamos ver as alternativas do que aconteceu. A. Quando a lebre acordou, a tartaruga já tinha vencido a corrida. B. A lebre ajudou a tartaruga a vencer a corrida. C. A lebre ficou feliz quando perdeu a corrida. E aí, qual dessas opções descreve melhor o momento final da nossa fábula? Isso mesmo, alternativa A. Quando a lebre acordou, a tartaruga já tinha vencido a corrida. Arrasou! Recontamos todos os acontecimentos muito bem, utilizando seus pontos principais. Foi muito fácil, não é? E agora chegou o momento de praticar tudo o que aprendemos, pois chegou a nossa hora da atividade. Atividade 1. Leia o trecho da fábula e responda a pergunta. A alguns metros da linha de chegada, a lebre viu uma árvore frondosa. Como sabia que a tartaruga andava muito devagar, decidiu parar para descansar antes de terminar a corrida. Ali se sentou e acabou pegando no sono, enquanto a tartaruga seguiu caminhando passo a passo, lentamente e sem parar. Mais tarde, quando a lebre acordou, viu que a tartaruga já estava próxima da linha de chegada. Vamos ver a pergunta? Com base no trecho da fábula que acabamos de ler, qual atitude da lebre fez com que ela perdesse a corrida? Você sabe? A lebre se sentou e acabou pegando no sono. Quando acordou, viu que a tartaruga já estava próxima da linha de chegada. Muito bem, vamos para a atividade 2? Sobre a fábula A Lebre e a Tartaruga, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver as alternativas? A lebre achava a tartaruga muito vagarosa. Essa alternativa é verdadeira ou é falsa? Isso mesmo, é verdadeira. A lebre achava a tartaruga muito vagarosa, inclusive até debochava dela por isso, não é verdade? Vamos ver a próxima alternativa. A lebre desafiou a tartaruga para uma corrida. E aí, essa alternativa é verdadeira ou é falsa? É falsa, porque quem desafiou foi a tartaruga que fez um desafio para a lebre, e não o contrário. A tartaruga que caminhava vagarosamente, mas sem parar. E aí, é verdade ou é falso? É verdade, a tartaruga caminhava devagar, mas ela não parava. Em nenhum momento ela parou da história, não é verdade? Vamos ver a última alternativa. A tartaruga perdeu a corrida. E aí, essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? É falsa, a tartaruga venceu a corrida. Muito bem! Adorei e você foi 10. Mas infelizmente, nossa aula está quase chegando ao fim. E antes de me despedir de você, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? Presta muita atenção que chegou a hora da revisão. Hoje aprendemos que reconto é o ato de recontar, contar de novo, de narrar novamente um acontecimento, uma história. Lemos a fábula da lebre e a tartaruga. Respondemos algumas perguntas e interpretamos essa fábula. E recontamos essa história através de imagem.
Agora, nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha gostado e aprendido muito comigo. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Sou a professora Hanna Benacon Maia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre medidas de tempo. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Iremos começar nossa aula definindo o que são medidas de tempo. As medidas de tempo são as grandezas que são usadas para medir as mais variadas quantidades de tempo. Vou lhe fazer uma pergunta. Na sua casa, existem aqueles álbuns de fotografias antigos de família? Na minha casa, sim. Lá guardamos muitas memórias. Através desses álbuns, podemos ver como o tempo passa. Geralmente, nesses álbuns de fotografia, havia registro de festas de aniversário, de casamento, de várias festas e festividades, de vários momentos importantes na nossa família. E para acontecer essas festas, são elaborados convites de aniversários. Temos aqui 2 convites de aniversário. Nesses convites, há informações muito necessárias, que são a data e o horário. Agora, observe com atenção. Qual a diferença entre essas datas dos 2 convites? Isso mesmo, são de 3 meses e 1 dia, porque o aniversário de Gabriel foi no dia 22 de abril e o de Samuel, 23 de julho. Pois Gabriel faz aniversário no 4º mês do ano, ou seja, em abril, e Samuel no 7º mês do ano, que foi em julho. E qual a diferença agora entre os horários que aconteceram esses aniversários? Muito bem, foram de 3 horas, pois Gabriel marcou sua festa às 19 horas e Samuel às 16. Então, 19 menos 16 dá 3 horas. Então, essa foi a diferença entre os 2 horários desses aniversários. Olha só! Trouxe aqui para você o calendário do ano que nós estamos vivendo, que é o ano de 2021. O ano é dividido em 12 meses. Janeiro é o 1º mês do ano. Depois vem fevereiro, que é o 2º mês do ano. Seguindo a sequência do calendário, qual é o 3º mês do ano? Isso mesmo, março. Depois vem abril, que é o 4º mês do ano. Em seguida, temos maio, que é o 5º mês do ano. Depois vem junho, que é o 6º mês do ano, que é referente à metade do ano. Depois de junho, temos o mês de julho, que é o 7º mês. Após ele, vem o mês de agosto, que é o 8º mês. E depois dele, qual é o 9º mês do ano? Sim, exatamente, conforme o calendário, é o mês de setembro. E depois de setembro, qual é o próximo mês que nós temos na sequência? Sim, exatamente, é outubro, que é o 10º mês do ano. E depois dele, temos novembro, que é o 11º mês do ano. E qual é o último mês do ano? Você sabe? Muito bem! Exatamente, é dezembro, que é o 12º mês, encerrando assim
o ano. Vimos que o ano é dividido em 12 meses, mas temos outras divisões que podemos fazer. E uma delas é dividir o ano em duas partes. Quando esse calendário é dividido em dois, é o que chamamos de semestre. Vejam só, o primeiro semestre compreende os meses de janeiro a junho. Já o segundo semestre é composto pelos meses de julho e dezembro. Fora a divisão do ano em semestres, ele pode ser dividido também em trimestres, em que o ano pode se dividir em 4 partes e cada parte dessa é composta de 3 meses. Vamos lá ver. O primeiro trimestre compreende os meses de janeiro, fevereiro e março. Já o segundo trimestre é composto pelos meses de abril, maio e junho. O terceiro trimestre compreende os meses de julho, agosto e setembro. E por último, nós temos o quarto trimestre, que é composto pelos meses de outubro, novembro e dezembro. Já vimos que o ano pode ser dividido em semestres e em trimestres, mas ainda há mais uma subdivisão que podemos ter no ano, que é o bimestre, no qual o ano é composto de 6 bimestres com 2 meses. Mas você deve estar achando estranho. Mas como professora, eu não entendi. Na escola eu só tenho 4 bimestres. Como a senhora está falando que o ano tem 6 bimestres? Calma, muita calma. O ano escolar ele é diferente do nosso ano civil. Lembra que a gente tem nossas férias na escola? Pois é, eles contam esse período que estamos de férias. Por isso, na escola nós só temos 4 bimestres. O primeiro bimestre é composto pelos meses de janeiro e fevereiro. O segundo bimestre já corresponde aos meses de março e abril. No terceiro bimestre, nós temos os meses de maio e junho. No quarto bimestre, nós temos os meses de julho e agosto. O quinto bimestre, com os meses de setembro e outubro. E o sexto e último bimestre do ano é composto pelos 2 últimos meses, que são os meses de novembro e dezembro. Viu só quantas subdivisões existem no nosso ano? E juntando todos esses meses, temos 365 dias, geralmente. Mas temos uma exceção, porque temos o ano bissexto. E esse ano acontece a cada 4 anos, com 366 dias no nosso calendário. Nesse ano, o mês de fevereiro, que geralmente tem 28 dias, ganha mais um dia, ficando com 29 dias. Porque, na verdade, a Terra leva 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. Essas 6 horas somadas durante 4 anos, que resultam em 24 horas, formando assim o ano bissexto. Dentro dos meses, temos também subdivisões, que são as semanas. Subdivisões essas que chamamos de dias da semana, que são ao todo 7, formados por domingo, que é o primeiro dia da semana. Em seguida, temos o dia que geralmente as pessoas começam a trabalhar e a estudar, que é segunda-feira. Em seguida vem terça-feira, depois quarta-feira, que é exatamente o meio da semana. Após vem quinta-feira. E o dia seguinte é a sexta-feira, que geralmente é o dia mais esperado da semana, pois é aquele dia que antecede o nosso final de semana. Final de semana este que é composto pelo sábado e também pelo domingo. E assim é composta a nossa semana. O relógio também
é uma das ferramentas para medidas de tempo, no qual temos os relógios digitais e os analógicos. Os relógios analógicos geralmente marcam as horas de 1 a 12. No relógio analógico, o ponteiro menor é referente às horas. No mesmo relógio são sinalizados apenas os números de 1 a 12. Após a volta completa nesse relógio, começamos a contar as demais horas até chegar às 24 horas, que é quando encerramos o dia. Vamos ver na prática? Quando o ponteiro pequeno está apontando para o 1 e o maior estiver no 12, é referente a 13 horas. Quando o ponteiro pequeno está no 2, é referente a 14 horas. Quando ele estiver no 3, é referente a 15 horas. Quando ele está no 4, é referente a 16 horas. No 5, refere-se a 17 horas. Muito bem! E quando ele está apontado para o 6, ele está se referindo a que horas? Sim, exatamente às 18 horas, que é quando inicia a noite. Quando está no 7, é referente a que horas? Isso, 19 horas. E quando está no 8, é referente a 20 horas. E no 9? Sim, muito bem, a 21 horas. E quando está apontado para o 10, é referente às 22 horas. E continua rodando. E ao chegar ao 11, é referente a que horário? Sim, exatamente às 23 horas. E quando chega novamente ao 12, é quando fazemos uma volta completa. Chegamos então às 24 horas ou 00. É o que chamamos comumente de meia-noite, que é quando começa a contagem do dia seguinte. Aí começa tudo de novo. Mas lembrando que um dia tem 24 horas, que é o tempo que a Terra leva para girar em torno de si mesma. Mas temos também os relógios digitais e neles temos as horas e minutos bem explicadinhos. Como podemos ver aqui, trouxe exemplos de relógios digitais. Eles trazem as horas de 1 a 23 horas e nos minutos de 1 a 59 segundos, diferentemente do relógio analógico, que mostra apenas até 12. Geralmente, esse tipo de relógio é mais fácil para nós crianças aprenderem a ver as horas, pois eles mostram a hora exata que está naquele momento, sem a pessoa ter que saber as regrinhas que existem para compreender a lógica do relógio analógico. Mas nem sempre foi assim. As pessoas faziam as medidas de tempo usando outros tipos de marcadores, como relógio do sol, relógio de água, relógio de areia, relógio mecânico, relógio de pêndulo, relógio de quartzo, relógio atômico, relógio de fogo, relógio de vela, relógio de azeite, dentre outros. Já foram criados vários e vários tipos de relógios. Cada lugar, civilização, usava alguma escala juntamente com algum instrumento para estar medindo assim o tempo. E essa medição já acontece há muito tempo, por volta de 5.000 anos, com a utilização do gnomon, que foi um dos primeiros instrumentos registrados. Olha só! Eu costumo organizar a minha agenda com as atividades que eu faço durante a semana após o trabalho. Nas terças-feiras e nas quintas-feiras tenho aula de espanhol.
das 18h30 às 20h30. Nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, vou à academia praticar atividades físicas das 19 às 20 horas. Então, vimos que nos dias de semana eu estudo 2 dias e 2 horas a cada dia. Já na academia, eu vou 3 vezes por semana e faço 1 hora de atividades físicas por dia. Portanto, eu sei que esses dias e esses respectivos horários são reservados para estudar e praticar atividades físicas. Não sei aí na casa de vocês, mas na minha casa, novembro é um mês bem festivo. Minha mãe faz aniversário na metade do mês e eu faço aniversário lá no final do mês. Minha mãe nasceu no dia 15 de novembro e eu nasci no dia 29. Como você pode ver, a diferença entre dias entre um aniversário e outro é bem pouco. Você sabe qual é esse intervalo entre essas datas? Para sabermos, basta diminuirmos 29 por 15, aí nós temos essa diferença, que aí nós temos 14. E sempre o meu aniversário e o da minha mãe caem no mesmo dia da semana, independente do ano. Esse calendário que eu trouxe é desse ano. Então, observando essas duas datas, ambos os aniversários cairão em que dia da semana? Sim, exatamente segunda-feira. Viu só como o calendário é muito importante na nossa vida? Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos todos os nossos conhecimentos adquiridos sobre medidas de tempo. Então, venha comigo para a nossa hora da atividade. Atividade 1. Todos os dias, o ônibus escolar da Escola Canaã 2 vai à casa dos alunos para levá-los à escola. Ele chega à casa do primeiro aluno às 5h30 e chega à escola às 7h30 da manhã. Quanto é o intervalo de tempo que esse ônibus escolar gasta desde quando pega o primeiro aluno até quando o deixa na escola? Qual é esse intervalo de tempo? Letra A, 1h30. Letra B, 2 horas. Ou letra C, 2 horas e 30 minutos. E aí, qual é o intervalo de tempo que esse ônibus leva desde quando pega o primeiro aluno até quando o deixa na escola? Muito bem, se você disse 2 horas, letra B, você acertou. Gostei de ver, viu? Mas vamos ver se você aprendeu mesmo e vamos lá para a nossa atividade 2. Marcos faz aniversário no mesmo dia e ano que Marcela, porém em meses diferentes. Ele faz em junho e Marcela em dezembro. Quantos meses de diferença os dois têm? Letra A, 6 meses. Letra B, 9 meses. Ou letra C, 12 meses? E aí? Letra A, letra B ou letra C? Se você disse letra A, você acertou. Parabéns! Isso mesmo, o intervalo de tempo são 6 meses. Gostei de ver sua participação nas nossas atividades de hoje. Chegou a hora de relembrarmos um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa hora da revisão.
Aprendemos hoje que geralmente o ano tem 365 dias, com exceção do ano bissexto, e que esse ano bissexto acontece uma vez a cada 4 anos, porque na verdade a volta completa ao redor do Sol que a Terra dá dura 365 dias e 6 horas. Por isso, os 366 dias do ano bissexto, porque se essas 6 horas foram somadas durante 4 anos, que formam 24 horas, que equivalem a um dia, e que um ano é dividido em 12 meses, meses esses com 31 dias, nos quais temos janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Temos também os meses com 30 dias, que são abril, junho, setembro e novembro. E com 28 ou 29 dias, que é o caso de fevereiro, dependendo do ano. Aprendemos também sobre as horas, que um dia é composto por 24 horas e para marcar essas horas temos o relógio como instrumento e que ele pode ser agora analógico ou digital. Mas para quem está aprendendo a ver as horas, o relógio digital é o mais fácil, pois é só ler o que ele está marcando em sua tela. E que tanto o calendário quanto o relógio são instrumentos muito importantes, fundamentais para serem marcadores de tempo. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço. Eu espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.